Está escrito em Salmo 90, versículo 17, o seguinte: E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Meu irmão, minha irmã, o Salmo 90, escrito por Moisés, é uma reflexão profunda sobre a brevidade da vida humana e a grandeza de Deus. Em um mundo onde nós somos muitas vezes tentados a confiar apenas nas nossas próprias forças, habilidades, competências e conquistas, o salmista chega e nos lembra de uma verdade essencial. A vida é um dom de Deus e precisamos constantemente de sua ajuda para que os nossos esforços tenham significado e possam ter duração longa. Este versículo deste Salmo 90, versículo 17, nos leva a um lugar de humildade e de dependência, reconhecendo que a bondade de Deus é o alicerce, é a base, é o fundamento sobre o qual podemos edificar as nossas vidas, a nossa estrutura de vida. A bondade de Deus é um dos atributos mais profundos de seu caráter santo. A bondade de Deus se refere, digamos, ao seu desejo constante de abençoar, de proteger, de guiar e de prover para o seu povo. Quando Moisés ora pela bondade de Deus, ele não está apenas pedindo uma ajuda superficial ou temporária, mas está clamando por algo muito mais profundo. Ele está pedindo que Deus derrame a sua bondade de forma permanente e abundante sobre nós. Isso implica que em todos os aspectos da nossa vida, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja familiar, conjugal, profissional, seja qual for o relacionamento, seja nos sonhos e dificuldades, devemos depender inteiramente da graça divina. Hoje, ao refletirmos sobre este versículo, é importante considerarmos algo muito interessante. Em que áreas da nossa vida temos nos apoiado mais em nossas próprias forças do que na bondade de Deus? Quantas vezes estamos agindo como se tudo dependesse exclusivamente de nós, esquecendo que é Ele quem sustenta todas as coisas? Esse Salmo 90, composto por Moisés, ele nos lembra que sem o favor e a graça de Deus, os nossos esforços, por melhores que eles possam ser, por mais dignos que sejam, seriam fúteis. A segunda parte do versículo, onde ele diz: confirma sobre nós a obra de nossas mãos, e ele ainda refuta, repete, é na verdade um clamor por direção, por bênção e eficácia em tudo enquanto fizermos. Nós somos seres limitados e, embora tenhamos habilidades e competências, nós sabemos que não podemos controlar tudo. Como Moisés, o autor deste salmo, nós precisamos pedir a Deus que solidifique, que confirme o que tentamos construir com as nossas mãos, porque sem Deus nada podemos fazer. Ele é quem dá propósito e estabilidade a cada ação, seja nas pequenas tarefas do dia a dia ou nos grandes projetos, nos grandes empreendimentos da vida. Pensemos por um pouco no quanto muitas vezes o nosso trabalho e esforço parecem falhar, apesar de todo o nosso empenho, de toda a nossa dedicação. Não funciona. A verdade é que sem a ajuda divina, as nossas obras podem ser inconstantes, frágeis, efêmeras.
Portanto, meu irmão, minha irmã, ao nos dedicarmos ao trabalho, precisamos fazer como o salmista e pedir que Deus seja o fundamento sobre o qual a nossa vida seja edificada, seja construída. O Salmo 90 também nos desafia a refletir sobre a nossa responsabilidade diante do Senhor. Isso porque muitas vezes nós tomamos decisões e agimos sem ponderar sobre o impacto delas em nossa vida espiritual, na vida dos outros e, sobretudo, sem ponderar o que isso impactará no nosso relacionamento com Deus. O salmista nos ensina que a verdadeira prosperidade e segurança vem da nossa disposição em viver segundo os princípios de Deus e depender inteiramente dele. Por isso Jesus diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Quando Moisés fala sobre consolidar a obra de nossas mãos, confirmar, ele está nos lembrando que, embora nossas ações sejam importantes, é Deus quem realmente torna a nossa obra sólida e duradoura. Nós não podemos jamais negligenciar o que nos é incumbido, o que nos é confiado, nem agir de maneira negligente e irresponsável. Não. O nosso ego e as nossas ambições muitas vezes tentam nos desviar da vontade de Deus, mas nós somos chamados a manter o compromisso com Ele, como bons mordomos de sua criação. Quando nós nos tornamos conscientes de que tudo que temos, seja saúde, recursos materiais, como também as oportunidades, são dádivas de Deus. Quando nós reconhecemos isso, nosso coração deve se abrir para a gratidão. Mais ainda, essa gratidão se traduz em ações de amor e cuidado para com os outros. Assim como somos abençoados, nos tornamos abençoadores de outras vidas. A verdadeira bênção de Deus em nossas vidas nunca deve ser apenas para o nosso benefício pessoal, mas para que possamos ser canais de bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, ao refletirmos sobre a bondade de Deus e sobre a sua criação em nossas vidas, nós somos chamados e desafiados a viver não apenas para nós mesmos, mas para os outros também. Nós vivemos em um mundo que valoriza muito o egoísmo, o egocentrismo e o acúmulo de bens materiais. As pessoas são medidas hoje pelo que têm, pelo que possuem, pelo que conquistam. Mas como seguidores de Cristo, o nosso chamado é viver de maneira contrária. Sim, contrária, oferecendo aos outros o que Deus nos deu, seja em generosidade, em amor, em palavras de encorajamento ou apoio prático. Por isso Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas o que podemos tirar como aplicação prática para as nossas vidas deste versículo? Primeiramente, devemos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas ações. Ao iniciarmos cada dia, devemos parar por um momento e orar, pedindo a Deus para consolidar a obra das nossas mãos. Devemos entender que não importa o quanto nós planejemos e nos preparemos, sem a ajuda divina, tudo se torna mais difícil e instável. Portanto, devemos confiar que ao nos submetermos aos nossos esforços e à vontade de Deus, Ele nos tornará mais eficazes. Devemos também viver com responsabilidade. Não negligencie o que é seu por direito fazer. Não basta apenas esperar que Deus abençoe os seus esforços,
mas você deve agir com sabedoria, com diligência e compromisso. Examine seu coração e procure áreas em sua vida onde você tem sido negligente ou irresponsável. Identifique e procure corrigir para que haja um alinhamento de volta à soberana vontade de Deus em sua vida. E um ponto muito importante: seja grato. Seja grato e compartilhe as bênçãos. Quando você receber algo de Deus, seja grato e permita que isso se traduza em ações concretas para os outros ao seu redor. Seja uma bênção na vida das pessoas que lhe rodeiam, oferecendo palavras de encorajamento, de motivação, de ânimo, apoio emocional ou qualquer outra forma de cuidado que seja genuinamente alinhado à vontade de Deus para as nossas vidas. Outro ponto: não dependa apenas de si mesmo. Quando surgirem as dificuldades, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está presente e sempre disposto a ajudar. Portanto, confie nele, não apenas quando as coisas vão mal, mas também nas alegrias e nas vitórias. Reconhecendo que tudo, absolutamente tudo, é fruto da bondade de Deus para conosco. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.